Determine a equação da reta que passa pela intersecção das retas 3x menos 4y igual a zero e 2x menos 5y mais 7 igual a zero, e que forma com os eixos coordenados um triângulo de área 8. Muito bem. Primeiramente, determinemos o ponto de intersecção resolvendo o sistema com as equações das duas retas. 3x menos 4y igual a zero e 2x menos 5y igual a menos 7. Muito bem. O que eu vou fazer é adicionar o dobro da primeira equação a menos 3 vezes a segunda, porque assim nós eliminaremos a incógnita x. Então, vamos adicionar o dobro da primeira a menos 3 vezes a segunda. Então, 6x com menos 6x se anulam. Menos 8y com 15y vai resultar 7y. 0 com 21 resulta 21. Isso significa que se 7y é igual a 21, é certo dizer que y é igual a 3. E uma vez que y seja 3, substituindo na primeira equação, por exemplo, menos 4 vezes 3 resulta 12. Menos 12. Então, 3x igual a 12, x é 4. Pronto. Temos que o ponto de intersecção, chamemos de A, dessas duas retas, é o ponto de coordenadas 4 e 3. Então, esse é um primeiro resultado, né, um resultado parcial na solução desse exercício. Então, esse é um ponto de interseção. Agora, digamos que a nossa reta seja uma reta S. Com isso, a equação fundamental dessa reta S é y menos o y do ponto A, que é um ponto da reta, igual ao coeficiente angular da reta, que ainda se desconhece, que multiplica x menos o x desse ponto A. Observe que esse m tem que ser diferente de zero, porque se esse m for zero, a reta não intersecta os dois eixos coordenados, o que significaria que não existiria a formação do triângulo. Então, necessariamente, m deve ser diferente de zero. Bom, como se trata de eixos coordenados, é conveniente que a gente trabalhe com essas interseções na forma segmentária da reta. Então, vamos a ela. Bom, desenvolvendo a equação da reta S, teríamos, a princípio, m vezes x, mx, menos y, mx menos y, igual a 4m menos 3. Então, desenvolvendo a equação fundamental, nós teríamos mx menos y igual a 4m menos 3. Lembre-se que, para a forma segmentária, nós devemos ter o termo independente à direita da igualdade igual a 1. Então, a sugestão é que nós realizemos a divisão por 4m menos 3 em ambos os lados. Então, dividindo por 4m menos 3, nós teremos, do lado esquerdo, teremos x sobre 4m menos 3 sobre m, mais y sobre 4m menos 3, mas tem o menos 1 aqui como coeficiente de y. Então, eu colocarei 3 menos 4m.
Isso igual a 1. Isso é um outro resultado parcial. Aqui nós temos o que seria a equação segmentária da reta. Lembre-se que na forma segmentária, o denominador de x indica o ponto de interseção com o eixo x. Opa, aqui é m. E o denominador de y indica o ponto de intersecção com o eixo y. Mas, a princípio, não sabemos se essas intersecções serão no sentido positivo dos eixos. Então, vamos imaginar o seguinte: uma vez que tenhamos as intersecções, a área do triângulo que é formado por essas intersecções, fazer um desenhozinho auxiliar aqui, só para dar a noção, seria algo assim, ó. Não sei se ocorre dessa maneira, mas imagine uma reta como essa. O triângulo formado com os eixos coordenados é esse. Aí, por se tratar de um triângulo retângulo, a área vai ser a medida de um cateto vezes a do outro sobre 2. Só que essas medidas dos catetos podem ser dadas pelos módulos das intersecções com os eixos. Perfeito. Diante disso, se eu quero que a área seja 8, eu quero que a metade do módulo da intersecção da reta com o eixo x multiplicada pelo módulo da intersecção da reta com o eixo y seja igual a 8. A área tem que ser 8. Disso, o que nós observaremos? Multiplicando tudo por 2, chegaremos a 2 vezes 8, 16. Isso vai resultar no módulo de 4m menos 3 vezes o módulo de 3m menos 4. São números opostos, têm o mesmo módulo. Então, eu posso pensar no módulo de 4m menos 3 vezes 3m menos 4. 4m menos 3 vezes o módulo de 3m menos 4 é o módulo de 4m menos 3 ao quadrado. Igual 2 módulo de m vezes 8. Então, vai resultar 16 módulo de m. 16 módulo de m. Então, a princípio, nós temos duas hipóteses para serem estudadas. M pode ser um número positivo ou m pode ser um número negativo. Lembre-se que o quadrado do módulo de um número é o próprio quadrado do número. Então, aqui à esquerda, a gente pode desenvolver o quadrado de 4m menos 3. Então, vamos às duas hipóteses. Para m maior que zero. Bom, se m é maior que zero, 4m menos 3 ao quadrado vai resultar 16m ao quadrado menos 24m mais 9. Se m é positivo, o módulo de m é o próprio m, então 16m. A equação, então, será 16m ao quadrado menos 40m mais 9 igual a zero. 16m ao quadrado menos 40m mais 9 igual a zero. Esse comentário que eu farei, já fiz em outros vídeos, né, em outros testes. Observe, eu tiro o 16 daqui e levo ele multiplicando 9. Então, eu penso na equação m ao quadrado menos 40m mais 144. Soma 40, produto 144, 36 e 4. Só que as raízes da equação original serão 36 e 4 dividido por 16. Então, essa é uma maneira veloz de visualizar a solução. Então, m, 36 sobre 16, 9 quartos, ou m
4 sobre 16, 1/4. 1/4. Muito bem. Observe que agora a gente vai avaliar a possibilidade do m ser negativo. Então, para m menor que 0. À esquerda, nós teremos o mesmo desenvolvimento, 16m² menos 24m mais 9. Só que agora, o módulo de um número negativo é o oposto, então vai resultar menos 16m. Então, a equação passa a ser 16m² menos 8m mais 9 igual a 0. Certo? Mas o discriminante, o delta aqui desse polinômio, ele vai ser negativo. Como o delta é negativo, não existem soluções reais para esta equação. Então, nessa hipótese, não há solução. Então, aqui não existe m pertencente ao conjunto dos números reais que satisfaça essa igualdade. Logo, m é 9/4 ou m é 1/4. Então, nós não vamos ter uma resposta, e sim duas. Voltando, então, à reta S, a reta S pode ser, na sua forma fundamental, y menos 3 igual a 9/4, que multiplica x menos 4, ou a reta S pode ser y menos 3 igual a 1/4, que multiplica x menos 4. Está aí. Na verdade, esse exercício ele não admite resposta única. Pelas condições que foram propostas no exercício, ele admite duas respostas. Um comentário final é o seguinte: aqui, nesta etapa, eu dividi ambos os membros por 4m menos 3. Ao fazer isso, eu estou considerando m diferente de 3/4. Veja que os valores de m que nós obtivemos são realmente diferentes de 3/4. Então, a princípio, tudo certo com a iniciativa. Mas o ideal seria que nós estudássemos aqui o fato de m ser 3/4 isoladamente. Mas o simples fato de não termos encontrado m igual a 3/4 já valida essa solução. Bom, isso resolve o exercício